Hebreus 6, 1 a 3 diz: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos, de obras mortas e da fé em Deus e o ensino de batismo e da imposição de mãos, da restauração dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. No versículo 1, a tradução literal do grego seria: deixemo-nos ser levados para a maturidade. Quando vi esta verdade, meu modo de pensar foi revolucionado. Não é o homem que prossegue no caminho de Deus, pelo contrário, somos levados durante este caminhar todo pelo Senhor. E quando diz no versículo 3, isso faremos se Deus permitir, a palavra está dizendo que seremos levados à maturidade, se Deus assim quiser nos conduzir. Talvez isto não seja significante a você. Contudo, existe aqui um princípio muito fundamental que explica por que Deus age de maneira contrária na vida de certos crentes. Eu já vi Deus impedir repentinamente o desenvolvimento espiritual de algumas pessoas. Elas estão crescendo e desejando prosseguir com o Senhor, quando, inesperadamente, Deus fecha todas as portas e paralisa sua vida espiritual. Eu chamo este bloqueio de Deus de resistência divina. Por que Deus resiste o progresso espiritual de certas vidas? Porque se uma pessoa não tiver uma base certa na sua vida, um alicerce sólido, a vinda da patrola vai prejudicar ao invés de ajudá-la. Já vimos que sem a patrola não haverá crescimento espiritual, visto que é um recurso que Deus usa para quebrar nossas estruturas de hábitos. Se, no entanto, a pessoa que está caminhando com Deus não tiver um alicerce espiritual conforme a palavra de Deus, será impossível receber os tratamentos divinos necessários a seu desenvolvimento. Por causa da importância fundamental, portanto, destes alicerces espirituais, nós vamos examinar na palavra de Deus exatamente como estas pedras devem ser lançadas na vida de um cristão. 3 chaves, 3 alicerces. Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Mateus 16:19, Jesus havia prometido entregar chaves do reino a Pedro. Agora, em resposta à pergunta da multidão de como se poderia entrar no reino de Deus, Pedro está revelando estas chaves. Temos aqui 3 chaves que abrem o caminhar com Deus. São as 3 pedras do alicerce espiritual que devem ser lançadas na vida de todo crente. Se não tiverem estas pedras, Deus impedirá nosso desenvolvimento na vida espiritual. Quais são elas? 1. Arrependimento, o novo nascimento. 2. Batismo nas águas. 3. Batismo com o Espírito Santo. Estas 3 chaves não representam desenvolvimento na vida do Filho de Deus. Pelo contrário, são pré-requisitos, pedras do alicerce que devemos possuir antes que Deus inicie sua obra de nos aperfeiçoar. A primeira pedra do alicerce pode ser encontrada também em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o que é Jesus Cristo. Este alicerce citado por Paulo é a mesma chave de Pedro, o arrependimento. Existe uma pedra fundamental na vida de todo crente. É
Jesus Cristo, a pedra angular. Ele é o fundamento de todas as coisas que Deus já fez e o que Ele irá fazer. Ele é a primeira pedra do alicerce. O batismo nas águas vem como a segunda pedra e o batismo no Espírito como a terceira. Imagine a construção de uma vida em Cristo como a identificação de um prédio. Depois que alguém lança na sua vida estas 3 pedras, podemos ainda dizer que ele não construiu coisa alguma. Ele simplesmente chegou ao nível térreo. O alicerce foi lançado e tudo está pronto agora para começar a construção do prédio. No entanto, quantos cristãos acham que alcançaram a plenitude da vida espiritual simplesmente porque chegaram até o terceiro passo, que é o batismo com o Espírito Santo? Onde está o edifício? Onde está o templo? Aquela construção que tanto Deus como os homens procuram em nós. Quando realmente olhamos, descobrimos que aquela pessoa não tem nada. Por quê? Simplesmente porque ela só lançou o alicerce e, achando que já alcançara tudo, parou. No livro de Atos encontramos um caso que ilustra esse assunto. No capítulo 19, vemos Paulo chegando em Éfeso. Ele encontra lá vários discípulos e, observando-os, descobre uma falta neles. Qual foi o problema? Nem sabiam o que era receber o Espírito Santo. Uma pedra faltando. Continuando a perguntar, Paulo descobre que nem foram batizados segundo a palavra. Outra pedra faltando. Só tinha uma pedra, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo. Consequentemente, Paulo os batizou e, impondo-lhes as mãos, receberam o Espírito Santo. Quando eu encontro pessoas que manifestam uma barreira em suas vidas espirituais, eu sigo o exemplo de Paulo. Por que é que não conseguem prosseguir no seu caminhar com Deus? Será que a culpa é do diabo? Absolutamente. É o próprio Deus que coloca a barreira. Justamente porque não encontra nesta vida um alicerce sobre o qual ele possa construir, o que é que eu faço? Pergunto, como Paulo perguntou, examinando os alicerces. Você já foi batizado no Espírito Santo, falando em outras línguas e profetizando? Você já foi batizado nas águas? Você realmente conhece a Jesus como seu Senhor? Não só é possível o crente ter uma ou mais pedras de seu alicerce faltando, como também ele pode ter fendas, brechas ou falhas em uma de suas pedras. Quando as pessoas me trazem problemas com espíritos estranhos ou tormentas malignas até hoje, sempre encontrei algo errado com seus alicerces. Cada crente deve aprender a examinar os seus próprios alicerces espirituais.